Irmãos, eu postei um vídeo há alguns meses fazendo uma reflexão sobre a morte. Caso você não tenha visto, seria bom ver, porque agora eu quero fazer uma reflexão sobre o luto, sobre como prosseguir a nossa vida após a morte de uma pessoa que a gente ama. E quero fazer essa reflexão a partir da minha experiência pessoal, da morte de tantas pessoas que eu amo e também da experiência de 21 anos de Pastoral da Esperança, fazendo celebrações em velórios. Em 2017 faleceu meu pai, Sr. José Lara. Meu pai é uma pessoa fantástica. Eu amo muito meu pai, me faz muita falta, tenho muita saudade dele. É um companheirão. Mas o papai, ele estava sofrendo muito. Já fazia 5 anos que ele estava acamado, fazia hemodiálise e já há alguns dias estava internado na Santa Casa. E naquela noite eu estava com ele e ele estava sofrendo muito, estava inconsciente, a enfermeira muitas vezes fazia um procedimento invasivo, fazendo ele sofrer muito, e eu estava ali rezando e pedindo a Deus que tivesse misericórdia e abreviasse o tempo com aquele sofrimento do papai, permitisse que ele partisse. E o papai então faleceu no dia 19 de outubro de 2017, às 5h16 da madrugada. Marquei até a hora. Mas, irmãos, assim, é natural que os filhos sepultem os pais, que os mais velhos vão primeiro. Mas não é muito natural que os pais sepultem os filhos. E aconteceu também comigo em 2003 o falecimento da minha filha, a Daiane Lara. E foi um sofrimento muito grande, porque a Daiane estava bem, ela tinha 16 anos de idade, faltava só 2 meses para completar 17 anos, e estava fazendo o terceiro colegial no período da manhã, fazia um cursinho preparatório para o vestibular à noite, fazia aulas de teatro, até tinha participado de uma peça aqui no Teatro Municipal de Franca, fazia caminhada. E a Daiane teve um mal-estar numa quarta-feira à noite, passou, na quinta ela foi ao médico. O médico examinou, falou que ela não tinha nada, receitou um descongestionante. Ela até falou: pai, não precisa nem comprar porque eu já estou bem. Ela até comentou comigo, falou: pai, eu fiquei com vontade de perguntar para o médico como que ele escolheu a faculdade, a profissão dele. Eu falei: por que você não perguntou? Ela falou: não, porque eu fiquei sem jeito, porque tinha muita gente para ele atender. Mas aí na sexta-feira ela piorou e voltou ao médico, foi outro médico que atendeu, fez radiografia, deu começo de pneumonia. Aí ela perguntou para o médico como que ele tinha escolhido a faculdade. O médico foi muito atencioso com ela, falou que se formou em Uberaba, deu um pouco a experiência dele e ela ficou muito contente. Começou a tomar os remédios, mas no comecinho da noite dessa mesma sexta-feira, ela piorou e foi internada na Santa Casa. E faleceu na madrugada do sábado. Irmãos, foi o dia mais triste da minha vida. Um sofrimento terrível, uma dor que não tem como expressar. E nem tem como as pessoas imaginar. Só quem vive essa experiência da perda de um filho, de uma filha, é que sabe o quanto é doído, o quanto é sofrido. E o que me ajudou, e tem me ajudado, né, é a fé, é a igreja, a comunidade, os irmãos, a presença da família, as celebrações e, sobretudo, a palavra de Deus. E tem muitos pontos da Sagrada Escritura que tem me ajudado. Eu queria comentar aqui uma passagem que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, de 16 a 23. Da vida do rei Davi. O filho do rei Davi, uma criança, um bebê, ficou gravemente doente. E o rei se prostrou por terra em lágrimas, em oração, em jejum, clamando a Deus que curasse a criança. Os funcionários do palácio
vinham tentar tirar o rei daquela prostração, oferecer alimento, e o rei recusava. Durante 7 dias. Mas no 7º dia, o menino morreu. E os servos do palácio falaram, olha, como é que a gente vai dar notícia para o rei? O menino vivo, o rei estava prostrado, se que o menino morreu, ele pode fazer uma loucura. Mas o rei percebeu, vendo o comportamento deles, eles cochichar, o rei então perguntou, o menino morreu? E eles disseram, sim. E aqui, irmãos, a atitude do rei, que me ajudou demais, e pode ajudar você também. O que o rei fez? Ele se levantou, tomou banho, trocou de roupa, foi adorar a Deus, pediu alimento, se alimentou e foi cuidar das suas obrigações. Foi para a vida. E aqui, irmãos, que eu aprendo, sabe? Se você quer homenagear, quer honrar uma pessoa que você ama e que morreu, se levanta, se anime, vai cuidar das tuas obrigações, vai cuidar de ser uma pessoa melhor a cada dia, de ser mais útil àqueles que estão à tua volta e que precisam de você. E depois, irmãos, os servos, eles não entendem a atitude do rei e vai questionar o rei. O rei diz assim, olha, quando o menino estava vivo, eu acreditava que Deus podia curar, mas o menino morreu. Então agora ele não pode mais vir até mim, mas eu posso ir até ele. Aqui, irmãos, é fantástico. Sabe? Nada que eu faça pode trazer a pessoa que morreu de volta. Mas essa separação, ela é temporária. Eu posso ir até ele. Então, irmãos, a fé, ela transforma. E se ela for autêntica, ela transforma de fato esse sofrimento inicial, essa dor inicial em esperança. A fé me diz que a última palavra não é da morte, é de Deus. E é ressurreição e vida eterna. Como diz São Paulo em Filipenses 1:21, morrer é lucro. O próprio Jesus diz, João 11:25, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E é daqui, irmãos, que vem a consolação verdadeira, que me enche de esperança, que me permite tocar a minha vida. Agora, tem alguns comportamentos que eu observo, não é regra, mas acontece, que precisa ser evitado. O primeiro deles é você canonizar a pessoa que morreu. Você ter essa pessoa que morreu como um modelo de santidade. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizer assim, o fulano é certeza que está no céu. Não tem como ter certeza que uma pessoa está no céu. Certeza a gente só tem dos santos canonizados pela igreja. Esses têm a palavra da igreja. Morreu e foi direto ao céu. E agora a gente tem eles como nossos intercessores. Mas fora deles não tem como ter certeza que está no céu. E se você presume que essa pessoa está no céu, você relaxa na oração. Para de rezar por ela. E pode ser que ela esteja no purgatório. E tudo que ela precisa agora, e você pode oferecer, são as suas orações. É rezar por ela. Então, oração sempre. Depois, irmãos, um sentimento assim de uma autopunição, né? Eu me penalizar, eu me negar o direito de ser alegre, ser feliz, eu pensar que eu preciso estar o tempo inteiro mostrando para as pessoas o quanto eu sofro pela morte daquela pessoa que partiu. Né? Isso aqui, irmãos, sabe, é doentio, esse luto prolongado, né? Então, da depressão, né? Precisa ser evitado. Depois, irmãos, um sentimento, né? Sentimento de culpa muitas vezes, né? Eu começar a me martirizar. Eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, não podia ter falado isso, devia ter falado assim, né? Eu penso, irmãos, que toda vez que morre uma pessoa que a gente ama, de alguma forma a gente vai estar em dívida com ela.
somos imperfeitos, né? Nós somos pecadores, né? Então, irmãos, tocar a nossa vida, né? Tem uma palavra de São Paulo, Filipenses 3, 3 de 13 a 14, me parece, São Paulo diz assim: isso eu faço, esquecendo-me do que ficou para trás, eu prossigo rumo ao alvo, à meta, né? Ao prêmio do alto que Deus vai me dar em Cristo Jesus. Então, caminhar para frente, né? Depois, irmãos, às vezes eu vejo acontecer assim, as pessoas se apegarem a objetos, a pertences daquela pessoa que morreu, né? Uma roupa, um caderno, um sapato, não sei, alguma coisa. Eu vi casos até de o filho falece e o pai vai lá e tranca o quarto e quer manter tudo como ele deixou. Isso aqui, irmãos, não, sabe, não pode. Não faça isso. Sabe o que você faz com esses pertences, esses objetos? Se forem úteis para as pessoas, doe, passa para frente. Se não tem utilidade para ninguém, joga fora, queima, mas se liberta de tudo isso, né? Essa pessoa que partiu já está aos cuidados de Deus. Depois, irmãos, eu vejo assim também, às vezes, a pessoa que está sofrendo esse luto prolongado, essa dor contínua, muitas vezes ela precisa fazer um exame de consciência, que muitas vezes ela não está preocupada com quem foi, ela não está pensando assim, ó, como ele está, o que vai ser dele, ela está preocupada consigo mesmo, o que vai ser de mim, né? Com a falta dessa pessoa, né? Então, aqui aparece até um certo egoísmo, né? Então precisa deixar que a pessoa vá. Quem morreu não pode voltar e nem quer voltar, né? É para frente que se anda. Agora, como me livrar, como ordenar esses sentimentos? Só tem uma maneira, irmãos. É estando na igreja, né? Comunhão com os irmãos, escuta da pregação, meditação da palavra de Deus, intimidade com a Sagrada Escritura, oração sempre, frequência dos sacramentos, e Deus vai curando tudo isso e ordenando esses sentimentos, né? Então, eu não tenho certeza que o meu pai está no céu, mas eu tenho esperança que ele esteja no céu. Eu não tenho certeza que a minha filha já esteja no céu, mas tenho esperança que ela esteja no céu. E tenho esperança que eu também vou estar com eles e com todos que eu amo, que já morreram no céu, né? E São Paulo diz, Romanos 5,5, São Paulo diz que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, é a nossa esperança, né? Acreditar em Deus e tocar a nossa vida com tranquilidade, sabendo que o céu existe, né? O paraíso existe, não é aqui, é no céu, a vida eterna, e que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então é isso, irmãos. Um abraço, fiquem com Deus.